dia, bom dia. Falei que ia gravar do escritório. A luz estava muito ruim. E se você acompanhou os outros stories, dizendo que eu fui atropelada por um caminhão, eu não tô merecendo uma luz fria hoje, entendeu? Tô merecendo um pouco de vida. Então, eu mudei o cenário. Eu vim aqui pra fora, que é melhor. O dia tá bonito, tá sol. Então, né, a melhorar a vida. Foi uma semana difícil pra mim, sabe? Segunda começou muito difícil, muito doída. E eu acho que eu fiquei lidando com os reflexos dessa segunda, o resto da semana. Ontem eu encontrei uma amiga muito querida e também a gente mexeu em coisas que tinham a ver com o que aconteceu segunda e que não tinham também, coisas nossas de passado. E aí eu acho que ficou tudo misturado, sabe? E aí hoje acordei atropelada mesmo. Mas tudo bem, gente, vamos lá, vamos pra história, vamos, né? Que o conto de hoje é muito, muito bonito. Eu escutei uma professora super especial contando ele, que é a Bia Machado, que eu tô fazendo um curso com ela. E é muito bonito. Então vocês prestem atenção, quero vocês atentos. E vou falar mais uma coisa, gente. Esse conto era o conto da semana passada, que eu troquei por conta do Dia da Mulher. Então ele já tava assim, sabe, na minha alma, reverberando. Outra coisa que eu vou ler. Eu recebi já 2 feedbacks falando que não gostam quando eu leio. Ok, eu aceito. Mas respeita que a tia tem 44 anos. Sou idosa, eu não consigo decorar todos os contos. E algumas histórias, ela tem uma importância na palavra, sabe? Então vamos lá, sem mais delongas, senão o vídeo fica de 8 horas e a gente não tá podendo. Esse é um conto que foi narrado pelo Malbataan, é um conto árabe. Então, se conecta, abre os ouvidinhos da alma e deixa a história te atravessar, que ela é bonita, tá? Quando Deus criou a mulher, criou também a fantasia. Um dia, a verdade resolveu visitar um grande palácio. E havia de ser o próprio palácio em que morava o sultão Harun al-Rashid. Envolta em lindas formas num véu claro e transparente, quase nua, ela foi bater à porta do rico palácio em que vivia o glorioso senhor das terras muçulmanas. Ao ver aquela formosa mulher, quase nua, o chefe da guarda lhe perguntou: "Quem és?" "Sou a verdade", respondeu ela com a voz firme. "Quero falar com vosso amo e senhor, o sultão Harun al-Rashid, emir dos crentes." O chefe da guarda, zeloso da segurança do palácio do sultão, apressou-se em levar a grande nova ao grão-vizir. "Senhor", disse ele, inclinando-se humildemente, "uma mulher desconhecida, quase nua, quer falar ao nosso soberano." "Como se chama?" "Chama-se Verdade." "A Verdade!" exclamou o grão-vizir, subitamente assaltado de grande espanto. "A Verdade quer penetrar nesse palácio? Não, nunca! O que seria de mim? O que seria de todos nós se a Verdade aqui entrasse? A perdição, a desgraça! Dize-lhe que uma mulher nua, despudorada, não entra aqui." Voltou o chefe da guarda com o recado do grão-vizir e disse a Verdade: "Não podes entrar, minha filha. A tua nudez iria ofender nosso califa. Volta, pois, pelo caminho de Alá." E assim a Verdade foi. Quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. E a Verdade continuou a alimentar o propósito de um dia visitar o grande palácio. E havia de ser o próprio palácio em que morava o sultão Harun al-Rashid. Cobriu as peregrinas formas o corpo de um couro grosseiro, uma pele como as que usam os pastores, desgrenhou o cabelo, sujou um pouco o corpo e foi bater novamente à porta do suntuoso palácio em que vivia o glorioso senhor das terras muçulmanas. Ao ver aquela formosa mulher vestida de maneira tão grosseira, com peles, suja, descabelada, o chefe da guarda perguntou-lhe: "Quem és?" "Sou a acusação", respondeu ela em tom severo. "Quero falar ao vosso amo e senhor, o sultão Harun al-Rashid, comendador dos crentes." O chefe da guarda, zeloso da segurança do palácio, correu a entender-se com o grão-vizir. "Senhor", disse ele, inclinando-se humilde, "uma mulher desconhecida, com corpo envolto em grosseiras peles, deseja falar ao nosso soberano." "Como se chama?" perguntou o grão-vizir. "Chama-se Acusação." "A acusação!" gritou o grão-vizir horrorizado. "Que seria de mim, que seria de todos nós, se a acusação aqui entrasse? A perdição, a desgraça. Dize-lhe que não pode entrar. Dize-lhe que uma mulher sob as vestes grosseiras de um zagal não pode entrar e falar ao nosso amo e senhor." Voltou o chefe da guarda com a proibição do grão-vizir e disse a Verdade: "Não podes entrar, minha filha. Com essas vestes grosseiras, próprias de um beduíno, rude e pobre, não poderás falar ao nosso amo e senhor, o sultão Harun al-Rashid. Volta, pois, em paz pelo caminho de Alá." Vendo que não conseguiria realizar o seu intento, ficou ainda mais triste a Verdade e afastou-se vagarosamente do palácio do poderoso senhor. Mas, quando Deus criou a mulher, criou também a astúcia. E a Verdade encheu-se de um vivo desejo de visitar o grande palácio. E havia de ser o próprio palácio onde morava o sultão Harun al-Rashid. Então a Verdade vestiu-se de riquíssimos trajes, cobriu-se com joias e adornos, enfeitou o cabelo de flores, envolveu o rosto num manto diáfano de seda, perfumou-se e foi bater à porta do palácio em que vivia o glorioso senhor dos árabes. Ao ver aquela mulher encantadora, linda como a lua do mês de Ramadã,
O chefe da guarda perguntou-lhe: quem és? Sou a Fábula, respondeu ela, em tom meigo e mágico, mavioso. Quero falar ao vosso sultão, Harun al-Rashid, emir dos crentes. O chefe da guarda, zeloso novamente da segurança do palácio, correu a falar com o grão-vizir. Senhor, disse ele, uma linda e encantadora mulher, vestida como uma princesa, solicita audiência com nosso homem e senhor, o sultão Harun al-Rashid, emir dos crentes. Como se chama? Perguntou o grão-vizir. Chama-se Fábula. Fábula? Exclamou o grão-vizir cheio de alegria. A Fábula quer entrar neste palácio? Alá seja louvado. Que entre, bendita seja a encantadora Fábula. 100 formosas escravas irão recebê-la com flores e perfumes. Quero que a Fábula tenha, neste palácio, a acolhida digna de uma verdadeira rainha. E abertas, de par em par, as portas do grande palácio de Bagdá, a formosa peregrina entrou. E foi assim que, vestida de Fábula, a verdade conseguiu entrar no grande palácio do poderoso califa de Bagdá, o sultão Harun al-Rashid, príncipe de todos os crentes. Gente, essa história é muito, muito, muito linda, porque, primeiro que ela explica um pouco como funciona a própria contoterapia. Como é que funciona isso do processo terapêutico da história? É porque a verdade nos atravessa através da história. Então, vamos lá, para a gente não atropelar, porque hoje eu tô mais confusa que o normal. Como é que funciona isso, né, nessa história? Então, o que eu queria trazer para vocês? Primeiro, que o castelo do sultão aqui nessa história somos nós mesmos. Está representando o nosso universo psíquico, o nosso universo pessoal, o nosso inconsciente, coisas que a gente não acessa. E o segundo ponto, que é a verdade em si, tá? Vocês viram que ontem eu perguntei sobre o que vocês achavam que a verdade era, se era sempre uma virtude ou se ela tinha poderes destrutivos e edificantes. E a verdade, né, a realidade, é que a verdade tem um grandíssimo poder destrutivo. Ser verdade não torna, né, você falar a verdade para alguém, não faz disso uma virtude, porque o falar para o outro depende do outro também. Depende da capacidade elaborativa do outro. Então, olha como o conto é sábio nisso. Primeiro, a verdade aparece no castelo nua, como ela é. E a verdade nua é a perdição, é a desgraça. A gente nem sempre aguenta. E não, tudo bem, não foi feito para aguentar mesmo, entendeu? Existem pessoas que quebram psiquicamente com essa verdade nua, entendeu? Então, não é, ela não consegue. E mais uma coisa, o detalhe mais importante é que, assim, a verdade nua e crua, como ela se apresenta, ela não consegue entrar. A gente não aceita, porque o nosso cérebro tem um mecanismo de nos defender daquilo que, né, que a gente não consegue assimilar. A segunda verdade que aparece é a verdade em forma de acusação. E pra mim essa é a pior, tá? E essa é a que estamos aqui vivendo no mundo, tá? Que é uma verdade travestida de ódio. É a verdade que aponta o dedo. É a verdade dos dias atuais. É a verdade que gera polaridade. É a verdade que você considera, né? Porque vocês entendem que verdade é uma coisa que depende da sua perspectiva, depende da sua história. Aquilo que você crê ser verdade é uma verdade pessoal sua. E existe a verdade do outro. Então, essa verdade de acusação é aquela verdade que você joga cheia de ódio no outro, a sua realidade, como se ela fosse absoluta. E não é. E aí a gente vive, né? Esses mundos polarizados, essas verdades absolutas que não existem, e desperta mais ódio. Essa é a verdade que afasta, tá? Essa pra mim é... Porque a verdade nua é aquilo, né? Você vai falar pra pessoa, puta, Letícia, você é enrolada. Ruim, né? A forma pode ser ruim, eu posso não conseguir lidar, mas é só isso, entendeu? Mas quando você pega uma verdade sua e joga pra mim, do tipo, você deveria ser assim, ou isto deveria ser assim, aí já entra em contradição comigo. Chegamos aí, agora vamos chegar na minha parte preferida, que é a verdade travestida de fábula. Aí, essa é a verdade que passa pelo filtro do amor, né? Então, assim, quando eu pego um filho, uma criança, e conto uma história pra ela, tá? Eu tô contando uma verdade, mas tem um filtro do amor, entendeu? As histórias servem pra isso. As histórias como Chapeuzinho Vermelho, é uma verdade. Você não deve se deitar com um adulto. Mas olha como ela é dita. Olha como ela entra, olha como ela é travestida de fantasia, né? E essa ponte entre o mundo das realidades, né? E o mundo das possibilidades, que é o mundo do conto, é isso que a gente atravessa quando eu te conto uma história. Então, essa é a magia do conto. E é isso, né? Essa é a verdade que nos penetra. E esse é o poder da contoterapia, porque quando a verdade vem vestida de história, ela entra. E ela passa a fazer parte de nós. Isso é muito poderoso. Porque as histórias sempre foram usadas de maneira terapêutica. Jesus era um grande contador de histórias. O que ele fazia, né, para ganhar o coração dos crentes? Ele contava histórias. E as histórias curavam as pessoas. As histórias faziam com que elas admirassem ele. Então é isso, gente. Vamos ter cuidado com as nossas verdades. Vamos passar elas pelo filtro do amor. E vamos ter cuidado com o coração do coleguinha.
A gente tá em um momento em que todo mundo tá passando alguma dor profunda, provavelmente, e a gente não tem o direito de jogar a nossa verdade no outro, tá? Verdade é ótima, se ela for bem dosada, se ela puder ser assimilada. E é isso. Boa semana, bom fim de semana. Semana que vem tem mais. E vou repetir, porque, né, não custa. Gente, se vocês acham legal, se faz sentido isso que eu tô fazendo pra vocês, compartilha, coloca no seu perfil, sacou? 2 cliques, funciona. E é isso. Ai, mas eu não tenho muitos seguidores. Não tem problema, porque as pessoas que te seguem não me seguem. De repente elas vão se interessar. E faz diferença pra mim, tá? Então vai lá, curte, comenta, compartilha, engaja a tia, ajuda nós. Bom fim de semana. Aqui em São Paulo tá um sol lindo, aproveitem. E semana que vem tem mais. Beijo!